Bom dia. Eu estava sentado numa cadeira mais legal, essa aqui está baixinha, mas tudo bem. Eu já sou baixinho, devo estar ridiculamente apresentado aqui no negócio. Sem mimimi, por favor. Senão eu vou puxar o race card aqui, a coisa vai ficar esquisita. Bom, vamos lá. Pediram para eu falar sobre a questão do eleitor, né? Identificar o eleitor, que tipo de eleitor nós temos hoje. Bom, eu não faço a mínima ideia. Na verdade eu faço alguma ideia, mas eu vou tentar fugir um pouco do panorama específico eleitoral e falar de uma coisa que eu venho tratando na escola com os alunos, né? Para quem não sabe, eu sou professor de filosofia e sociologia no ensino médio público e eu tenho me divertido muito com os alunos, contando para eles contos de fada, por exemplo. Eles ficam doidos. Eu chego lá numa sala cheia, agora eu estou dando aula no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aí ontem eu cheguei lá e falei, ó, eu trouxe aqui um assunto muito importante para a gente tratar e eu vou começar com uma história, que é uma história do Hans Christian Andersen sobre as galinhas fofoqueiras e tal. E eles ficam olhando para minha cara, né? O que você vai fazer com uma história de criança numa aula de filosofia? E é muito interessante porque o que eu tenho dito e defendido é que nós temos um problema de formação. O brasileiro, nós passamos por um processo de ruptura de uma tradição e aí hoje nós nos vemos completamente perdidos, incapazes de... Olha o Hélio aí. Olha o Hélio aí. Tem que dar uma salva de palmas. Bem-vindo. Então, voltando. Nós nos encontramos, e eu estou generalizando, claro, aquele que em quem a carapuça servir, coloque, e quem não servir, não coloque. Mas, em geral, nós estamos completamente incapacitados de discernir a realidade. A gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Por exemplo, eu comentei com os alunos, quando a gente olha o Congresso hoje, o panorama político brasileiro, nós ficamos completamente escandalizados. Só tem bandido, não sei o quê, tal. Mas a gente não consegue fazer uma conexão dessa reclamação com a realidade nua e crua que é. Somos nós que colocamos essas pessoas lá. Então, não há uma conexão direta com a consequência das nossas atitudes. Então, quer dizer, efetivamente somos nós que votamos, e nós que elegemos essas pessoas. Então, o que aconteceu para que nós chegássemos num estágio tão profundo de cegueira espiritual, de cegueira da nossa condição como brasileiros e enquanto povo brasileiro, nação brasileira? Então, eu tenho defendido que a grande ruptura que houve no Brasil, talvez a maior de todas e aquela que representa mais o nosso estágio atual, aconteceu em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. Então, claro, o Brasil tinha uma tradição monárquica. Eu errei a data? Golpistas, não passarão, mas passaram, né? Então, foi um evento absolutamente sui generis, maluco, que as pessoas não estavam esperando. O Brasil tinha uma tradição monárquica de séculos, né? Desde o descobrimento, a colônia, né? A independência e tal, e de repente o povo acorda sem entender o que estava acontecendo. Então, quer dizer, se os militares em praça pública, viva a República, e aí, como disse um dos políticos da época, não lembro se foi o Quintino Bocaiúva, alguém falou assim, que o povo estava bestializado, né? Que é o título do livro do José Murilo de Carvalho. O povo estava bestializado, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, quer dizer, eles mudam o regime, isso é uma coisa que se tornou comum, mudam o regime político de um dia para o outro, sem as pessoas estarem preparadas para aquilo, né? O próprio Dom Pedro II, ele se dizia republicano. Ele fala, não, a república é uma coisa moderna, é uma coisa que no futuro é uma coisa que vai ter que acontecer, né? Ele sempre defendeu isso, mas não desse jeito, né? Então, quer dizer, com um golpe militar de Estado que rompeu com a tradição que vinha sendo criada e na qual o Dom Pedro II depositou muito de seu esforço.
né, de criar uma identidade brasileira, um imaginário do brasileiro, né, com os grandes pintores que ele investiu e coisa e tal. Bom, isto posto, nós passamos por uma série de golpes e contragolpes até hoje, né? Então a nossa política virou uma roda gigante de loucuras e o povo então foi cada vez sendo afastado dessa tradição. Por quê? Porque começaram a recontar a história, né? Os republicanos recontaram do jeito deles, esse negócio de rei, monarquia, isso é uma porcaria, então o que importa é a república, democracia, não sei o quê. Bom, aí logo depois veio uma ditadura e tal, né? E depois, quando a esquerda toma o poder cultural, digamos assim, nas universidades e na arte e tal, eles recontam de novo. Então, quer dizer, se você pergunta para um professor de história hoje qual é o livro de história mais importante do Brasil, ele não vai demorar nem um segundo para dizer é o Caio Prado Júnior, né? Com a história econômica do Brasil, que talvez seja o pior livro de história já escrito na história da humanidade, mas que ganhou o status de ser o livro mais importante, é o livro que está no currículo e que dá para nós aquela narrativa esdrúxula de que o Brasil foi uma colonização de exploração e os Estados Unidos uma colonização de povoamento. A coisa mais idiota que alguém puder ter dito, mas ele disse e pegou. Todos os professores de história falam isso, né? Com exceção de um ou outro. Então, de repente, nossa, mas que coisa boa isso, chegou um monte de gente de repente. Nossa, sejam bem-vindos, viu? Muito prazer. Então, assim, e a gente não tem outra visão, né? Isso é muito complicado, porque a gente não consegue sair disso, né? A nossa tradição, então, histórica foi rompida, né? Sendo recontada, e aí a gente perdeu, desligamos o fio que nos conectava a essa tradição histórica, né? E política, cívica, eu diria, né? De termos um estadista, por exemplo, que amava o país, de fato, que nunca usou um centavo do dinheiro público para fazer suas viagens oficiais, por exemplo, né? Que, como diz os biógrafos, é um caso de uma mulher negra pobre, porque ele tinha um dia da semana em que ele recebia tudo quanto é tipo de gente lá no palácio, e chegou uma senhora negra, descalça, assim, muito pobre, com uma demanda para conversar com o imperador, e Dom Pedro II a recebe, e ela estava com os papéis na mão, e esses papéis caem no chão, e ele se abaixa para pegar os papéis. Diz que o povo que estava em volta ficou indignado com aquilo, como é que o imperador, né, se abaixa para pegar os papéis de uma negra pobre e tal. Então, esse era Dom Pedro II. Né? Então, nós perdemos o contato com essa tradição, quase ninguém conhece isso é completamente escamoteado do povo, né, de nós. Então a gente se desconectou disso. Outra coisa é a tradição imaginativa do brasileiro, que é formada pelas principais, ou pelo menos pelas três tradições que formaram o nosso povo, que é a indígena, a africana e a portuguesa europeia, certo? Portugal nos liga à Europa, vai parar lá na Grécia e traz o cristianismo para formar o Brasil. A África traz toda a questão dos mitos que também foram demonizados. Então hoje você escuta falar, por exemplo, Exu, quem é católico já faz o sinal da cruz, quem é evangélico já clama o sangue de Cristo, e virou um demônio, viraram, né, a mitologia. Ah, estava errado o evento? Você falou Exu, fugiu. Desculpa, eu espantei vocês. Vocês são evangélicos? Bom, deixa eu... Foi falar de Exu, velho? Caramba. Você fala... Então você volta de novo. Você usa uma palavra como, sei lá, Oxóssi, Yansan. Isso pra gente virou demônios, né? Os jesuítas fizeram esse trabalho muito bem feito e ainda os caras conseguiram escapar um pouquinho, criaram a Umbanda, né? Associaram os santos do catolicismo às entidades africanas e tal. Então houve aí um sincretismo religioso e tal. Mas o fato é que a mitologia iorubá, a mitologia africana, que forma a nossa identidade, querendo a gente ou não, também nos foi tomada. Então hoje a gente não se importa com isso, é coisa da macumba, não tem nada a ver com a gente, mas tem. Então um dia, quando vocês quiserem, para quem não conhece,
dão uma olhada na mitologia africana, que é muito interessante, muito divertida, os mitos africanos e tal, que faz parte da nossa tradição. Nós não devemos ter perdido contato com isso, ainda que não acreditássemos nisso, né? E a questão indígena, então quer dizer, criaram o Bom Selvagem, né? Pra gente entregaram, ó, o índio é esse aqui, todo dia é dia de índio, criaram música, criaram o dia e tal, e a gente esqueceu da nossa tradição indígena verdadeira, aquela que os jesuítas contam nas cartas. Olha, a nossa maior preocupação aqui é fazer essas pessoas pararem de comer os seus inimigos. Eles ganham a guerra e querem fazer churrasco com as pessoas. Nós temos a maior preocupação é essa. Então, isso a gente não sabe mais, mas faz parte da nossa tradição. O fato de recentemente num presídio lá em Manaus os presos terem matado os seus oponentes e terem feito um churrasco lá com as pessoas está dentro dessa nossa psique de que a gente é tupinambá, certo? E que a gente faz churrasco das pessoas, né? O outro caso de um jogo de futebol, não sei se vocês ficaram sabendo, que aconteceu, eu acho que também lá em cima, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eles brigaram em campo, o juiz fez alguma coisa errada lá, e aí foram discutir com ele. O juiz, curiosamente, estava armado, ele puxou uma arma, e aí ele mata o jogador, e aí a arquibancada desceu e eles esquartejaram o juiz em campo. Isso é um fato, aconteceu. Não sei se alguém viu aí, mas está aí, pela internet, né? No Maranhão também, onde tem o presídio de Pedrinhas, o qual o nosso deputado Jair Bolsonaro fez um exemplo muito bom disso, que gerou uma maior confusão. Mas curiosamente, então, a gente perdeu o contato real com essas tradições que formaram o nosso imaginário, né? Monteiro Lobato, por exemplo, quem é que hoje leu Monteiro Lobato? Nem passa mais do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque substituíram a TV Globinho pela Fátima Bernardes. Não preciso nem entrar nesse assunto, que vocês já sabem o que aconteceu, certo? A criança viada, cadê o Bernardo? A criança viada tomou o lugar da Cuca, da Emília e tal. Então nós perdemos o contato com uma tradição imaginativa que formaria a nossa imaginação moral, como diz o Russell Kirk, um grande pensador do nosso tempo. Então, quer dizer, não temos mais contato com essas coisas. E o que acontece, então? As nossas escolhas passam a ser baseadas única e exclusivamente nas nossas necessidades mais imediatas. Então, eu não tenho uma tradição a qual eu posso me orientar por ela, né? Eu voto nos candidatos que seguem determinada linha de pensamento que eu venho escolhendo ao longo da minha vida, né? Eu escolho a minha namorada porque eu tenho um ideal de um tal, não sei o que, de mulher. Não, a gente escolhe tudo baseado nas nossas necessidades imediatas, né? O que a gente vê muito próximo da gente. E aí, isso torna a nossa vida muito difícil, né? Muito complicada. Então, quer dizer, pra gente... E aqui eu estou falando de um problema que só pode ser resolvido a longo prazo. E também tem essa, o brasileiro é sempre imediatista, certo? Então, desde a proclamação da República, nós temos que mudar e proclamar agora, né? Bota a família real dentro do navio, manda embora, pronto, agora isso aqui é uma república. Então a gente tem essa mania, né? Fora a questão do jeitinho e tal, né? Que a gente também incorporou muito bem essa coisa do todo mundo tem que levar vantagem e tal. Então nós temos uma série de problemas no nosso imaginário, o qual nós só resolveremos se fizermos cada um trabalho de formiguinha na sua casa, com os seus filhos, os seus netos, para que daqui a 100 anos a coisa fique melhor, né? Por enquanto a gente vai ficar se estapeando mesmo, então vai ficar brigando na internet por causa do candidato X, Y, Z, por causa, né, porque um quer um, outro quer outro, tal. Vai continuar assim por muito tempo, né? Mas a minha visão de melhora e de reconstrução do Brasil, ou de fato da sua construção, é um trabalho de longo prazo e que a gente não vai conseguir fazer se a gente não tomar para si essa responsabilidade, né? Olha, nós temos uma tradição perdida que a gente precisa tentar recuperar e precisa tentar fazer dessa tradição que a gente perdeu alguma coisa para o nosso futuro, né? Então precisa conectar de novo esse cabo, usando o jargão da tecnologia, né? Então conecta de novo,
né, busca as informações que a gente perdeu. Então, quer dizer, nós não conhecemos Rui Barbosa, não conhecemos José Bonifácio, não conhecemos Visconde do Uruguai, não conhecemos ninguém. Né? Então isso é muito complicado. A gente não tem exemplo de estadista no Brasil. Né? E aí as pessoas, claro, se não tem exemplo de estadista, elas vão escolher naquele que representa a necessidade do momento. Né? Então é um trabalho longo. Né? A gente precisa tomar a frente desse trabalho. E eu tenho dito isso para os meus alunos, eles ficam todos assim, embasbacados, assim, com o que parece um pessimismo, né? Mas não é. A gente tem de deixar de ser imediatista. Né? Talvez nós não vejamos isso acontecer, mas alguém tem que pavimentar o caminho por onde o brasileiro do futuro vai caminhar. Né? Essa estrada tem de ser pavimentada por alguém. E eu acho que ela só pode ser pavimentada se nós recuperarmos, repito, a nossa tradição histórica, né, e a nossa tradição imaginativa. Eu citei o conto do Andersen e conto essa história do Andersen para os meus alunos, porque é aquilo que o Chesterton fala, é aquela tradição do senso comum, né, que é a tradição de ver as coisas como elas são, de ver a realidade como ela é, de saber que tem coisa que é certa, tem coisa que é errada, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Né? Esse discernimento muito primário que a gente tem da realidade, ele é fundamental. Né? E ele está dentro da nossa imaginação, dentro da constituição do modo como a gente vê o mundo. Né? A imaginação, como diz o George MacDonald, é a forma do pensamento. Então, quanto melhor for a sua imaginação, melhor será a sua sabedoria e a sua inteligência. Se você ficar o dia inteiro vendo o Datena, né, você vai ficar com o teu imaginário todo cheio de violência, coisa e tal. Ou se você vive isso na sua casa, então quer dizer, é preciso escapar disso, de alguma maneira. A literatura é um veículo importantíssimo disso. Né? Então, para as crianças, a literatura infantil, que dá a ela a oportunidade de viver experiências que ela ainda não conhece de fato. Então, quer dizer, ela escuta uma história de fofoca sem saber o que é fofoca, mas quando ela vive uma experiência de fofoca, ela é igual aquela história da galinha. Né? Então, ela associa e torna ela mais capaz de discernir a realidade. E a literatura, ou a grande literatura, os clássicos, chamados clássicos, podem nos ajudar a fazer uma reconexão com essa tradição imaginativa que formou o Ocidente. Né? Que formou e que constituiu o Ocidente. Então, aquele trabalho daquele juiz, né, diretor de um presídio, que é aluno do professor Olavo, que ele fez isso lá no presídio, diminuindo a pena de quem lesse os livros e tal, e discussões. O sujeito leu o Crime e Castigo e ficava chorando, lembrando que ele era um Raskolnikov dos tempos atuais. Então, esse tipo de conexão que a literatura faz, é preciso recuperar também. Então, é um trabalho longo, é um trabalho que precisa ter paciência para fazer, mas eu acho fundamental que ele seja feito. E é um trabalho que a gente tem que esquecer, não é o político que vai fazer, certo? Não é o Congresso que vai fazer, não é uma lei que vai instituir esse negócio, não somos nós. É o povo que vai fazer, são os brasileiros que vão fazer, somos nós que vamos fazer. Esquece o político, vota em alguém lá, tá bom, para suprir a necessidade do momento, mas não esquece de que a coisa é mais longa e mais demorada, e vai demorar bastante tempo até que isso aqui, o Brasil, para falar isso aqui, né, para não parecer antipatriota, mas para que o Brasil ganhe de novo um ar de uma nação, de um país, de um povo. Né? Não, cada um hoje é um átomo solto. Não pode. Um minuto, bom. Nós temos de criar o nosso senso de nação, e a gente só vai conseguir isso se a gente recuperar essas duas tradições que nós perdemos. É isso aí, muito obrigado.